Estamos iniciando mais uma aula de arquivologia, questões de concursos. Hoje nós vamos falar sobre princípios arquivísticos, um dos assuntos que mais costuma aparecer em concurso público ligado à arquivologia. Então, vamos falar de princípios arquivísticos, ver as questões envolvendo esse assunto. Primeira questão. Caiu no Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, em 2015, MPOG, banca CESP-NV. Acerca de princípios e conceitos arquivísticos, julgue o item que se segue. Manter o documento autêntico é um dos objetivos do princípio da territorialidade. Manter o documento autêntico é um dos objetivos do princípio da territorialidade. Errado. Gabarito errado. Vamos lá, por que está errado? Meus amigos, o que é autenticidade do documento? A autenticidade do documento é você verificar o quê? Se o documento ele é verdadeiro ou não, né? Manter o documento também íntegro. Então eu posso dizer que a autenticidade, o documento autêntico, ele tem muita ligação, ele tem mais ligação até com um princípio chamado princípio da indivisibilidade ou integridade arquivística. Princípio da indivisibilidade ou integridade arquivística que vocês já viram na teoria, né? Que fala que os fundos de arquivos, eles devem ser preservados sem dispersão, sem mutilação, alienação, destruição não autorizada ou acréscimo indevido ou adição indevida, né? Então, o que é o princípio da indivisibilidade ou integridade arquivística que tem mais a ver com a autenticidade, né? Quando o documento ele deve ser preservado sem dispersão, ou seja, né, um documento não deve estar espalhado, separado do outro documento, né? Mutilação, né? Não se perder os dados do documento, mantê-lo íntegro, autêntico também, né? Alienação, não transferir e nem ceder os direitos de um determinado documento, destruição não autorizada, somente devem ser eliminados os documentos, né? Devidamente autorizado por autoridade, por quem? Autoridade competente. Quem é a autoridade competente que pode dizer que determinada documentação será eliminada? Uma comissão devidamente constituída, uma comissão permanente de avaliação e destinação de documentos. E também não se deve o quê? Adicionar num fundo documental, né, uma adição indevida, um acréscimo indevido de documentos. Somente um documento deve ser inserido no seu conjunto somente se você tiver certeza de que de quem criou aquele documento, quem produziu determinado documento. Beleza? Então, na verdade, o documento autêntico ele tem ligação com o princípio da indivisibilidade ou integridade arquivística. Tá? Quando nós falamos no princípio da territorialidade, que foi citado aqui nessa questão, princípio da territorialidade ou proveniência territorial, tá? Diz o seguinte, o princípio, está no Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística. Para que os arquivos permaneçam vivos, sejam utilizados e melhor entendidos, devem ser conservados o mais próximo possível do local, ou seja, do território onde esses documentos foram produzidos. Exceto os documentos, a exceção são os documentos elaborados pelas representações diplomáticas ou resultante de operações militares. Este é o princípio da territorialidade, que não tem a ver com a autenticidade documental, portanto, essa questão ela está errada. Próxima questão. Ministério do Planejamento e Orçamento e Gestão, MPOG, 2015, banca CESP-NB. Acerca de princípios e conceitos arquivísticos, julgue o item que se segue. Para que exista o fundo de arquivo, é necessário que o sujeito acumulador de arquivo tenha aplicado a teoria das três idades documentais em seus arquivos. Errado. Vamos lá, por que está errado?
primeiro lugar, o que é fundo? Fundo documental é o conjunto de documentos de uma mesma proveniência, uma mesma origem. Ora, então se fundo documental é o conjunto de documentos de uma mesma proveniência, de uma mesma origem, ou seja, não se deve misturar documentos de um setor com documentos de um outro setor, documentos de uma instituição com documentos de uma outra instituição. Isso é o fundo de arquivo. Então, quando se fala aqui que é necessário que o sujeito acumulador, produtor acumulador de arquivo, ele tenha aplicado a teoria das três idades, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Teoria das três idades, princípio da teoria das três idades, a teoria das três idades pode ser um princípio também, é o quê? É em relação ao documento ficar um tempo no corrente, um tempo no intermediário, a fim de aguardar a destinação daquele documento, ou seja, o ciclo vital dos documentos, a fim de liberar espaço nos setores, tá certo? Não é o caso. Aqui quando se fala, o fundo de arquivo, ele vai existir, né? E para ele existir, o que caracteriza um fundo de arquivo? Né? Documentos que são reunidos em função de quê? Da sua proveniência. Né? Então o fundo é o conjunto de documentos de uma mesma proveniência. Portanto, né, levando-se em consideração aqui, as atividades relacionadas àquele documento. Né? Então, atividades relacionadas a um determinado documento, né, e de um mesmo produtor, eles ficarão em um determinado conjunto e, na verdade, formarão o quê? Um fundo documental, farão parte de um fundo documental, que é uma coisa mais ampla. Então, por isso essa questão, ela está errada. Quando nós falamos, então, né, o arquivo produzido por uma entidade produtora, como eu lhes falei, ele não deve ser misturado com de uma... Olá, meus amigos, minhas amigas, gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo essa videoaula? Então venha fazer o Lá Concursos, venha fazer o nosso curso completaço da Politec 2017 para os cargos de papiloscopista e para técnico de necrópsia. Nós aqui do Lá Concurso, nós fizemos aí algo muito especial para vocês. Nós estamos praticamente gravando outro curso para vocês aí e eu tenho certeza absoluta, se você cumprir as nossas orientações pedagógicas, vocês cumprirem todas as orientações dos nossos grandes professores, eu tenho certeza que você ficará altamente competitivo. Papo reto com vocês, olhando no olho de vocês, o seguinte, concurso, data da prova, dia 21 de maio de 2017. O tempo é curto, então nós fizemos um curso bastante enxuto. E se você conseguir assistir duas vezes as videoaulas com bastante atenção, garanto para vocês que vocês ficarão altamente competitivos aqui no Lá Concurso, né? Estou convidando vocês têm duas opções, né? Você pode fazer o nosso curso online, 10 mensalidades de R$30, R$300, o curso completo, tanto para o cargo de papiloscopista, quanto para o cargo de técnico em necrópsia. Temos aí para vocês. Bacana? A banca é o FMT e nós temos outra opção, que é a opção do curso nosso presencial. Tá? Nós temos o curso presencial. Ah, professor, estou querendo somente aquela parte de conhecimentos específicos. Então, cara, corra atrás, conhecimentos específicos, você pode se matricular. É só entrar em contato com a nossa central de atendimento, né? Olha só, o último concurso que nós tivemos no estado aqui foi da Sejude, a GPEM. O LAC Concursos orgulhosamente apresenta para vocês os nossos 354 alunos aprovados, tá? Eu tenho como provar um a um desses alunos aprovados do LAC Concurso, né? Então, seja aí também um aluno aprovado aqui do LAC Concursos. Espero vocês. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.